Ora, muito boa tarde, estimados telespectadores da televisão pública de Angola. Vamos transmitir a conferência de imprensa do Presidente da República concedida a 5 órgãos de comunicação na manhã deste dia 6. Dentre os órgãos estão o Jornal Expansão, a Lusa, o Jornal de Angola, a TV Zimbo e o Jornal O País. Nesta conferência de imprensa, mais uma vez, o Presidente da República, João Lourenço, reiterou que o setor privado deve ocupar o seu lugar na economia, sendo que o Estado se vai retirando e o setor privado deve levar esta máquina avante. O chefe de Estado voltou também a lembrar que está disponível uma linha de crédito do Deutsche Bank, que deve ser acessada pelo setor privado, sendo que ela está na ordem dos 1.000 milhões de euros e que até agora apenas o Grupo Carrinho conseguiu aceder a esta linha com um crédito de 200 milhões. São vários aspectos que o Presidente da República enumera nessa entrevista, que vão desde o setor da economia, o setor social, com destaque para o setor da saúde e da educação. Falou também da justiça, dos processos em curso na Procuradoria-Geral da República, isto no que toca o combate à corrupção. Outra referência também feita pelo chefe de Estado tem que ver com a luta contínua que tem sido feita e que é a bandeira da sua governação no que toca à bajulação e também ao culto de personalidade. Fazendo referência ao surgimento de forças que procuram concorrer com o MPLA nas eleições, João Lourenço diz que as forças políticas são livres em fazer coligações para poderem competir com o MPLA no próximo pleito eleitoral. Como disse, o Presidente da República tocou em diferentes aspectos ligados à vida do país, por isso convidamos os estimados telespectadores a acompanhar esta entrevista de aproximadamente 1 hora. Vamos então dar início à nossa entrevista coletiva. Quero lembrar a todos, ou informar a todos que estão presentes nesta sala, repórteres do Jornal Expansão, do Jornal O País, da TV Zimbo, da Agência Lusa e do Jornal de Angola, 5 no total. Na sala não estão, naturalmente, os órgãos já contemplados por este programa. Estou-me a referir concretamente ao Novo Jornal e à Televisão Pública de Angola, que já tiveram o seu primeiro momento. Também não estão nesta sala os outros órgãos que serão convidados a posterior, órgãos igualmente importantes, né, no contexto da nossa comunicação social. Falo, por exemplo, de uma rádio nacional que nós tivemos. O procedimento vai ser muito simples, como eu explicava há instantes no briefing. Portanto, todos os órgãos aqui representados vão ter direito a 2 perguntas. Vamos fazer 2 rondas. Eu vou chamar por órgão. O repórter chamado vem até este microfone onde eu me encontro, apresenta-se, faz a sua pergunta. Vai colocar uma, não vai colocar logo as 2. Volta para o seu lugar. O Sr. Presidente, evidentemente, faz a resposta. Depois, vamos fazer uma segunda ronda e estará terminada a nossa entrevista coletiva. Vamos ganhar tempo, e sendo assim, podemos começar já pelo colega do jornal O País. E se prepare o colega do Expansão. Muito bom dia, Sr. Presidente. Chamo Paulo Sérgio, sou jornalista do jornal O País. A principal bandeira do seu governo tem sido o combate à corrupção e o fim à impunidade, nos diferentes níveis. Porém, com a lei de probidade pública em vigor, o cidadão comum tem dificuldade, fica difícil para o cidadão comum contribuir por estar impedido de avaliar o património dos candidatos a cargos públicos, por ser um direito exclusivamente reservado à Procuradoria-Geral da República, onde deposita a relação dos mesmos. O senhor Presidente não acredita que, para maior transparência e desincentivo à ida destes aos cofres públicos, o melhor seria que qualquer cidadão angolano pudesse ter acesso à relação dos bens de todos os que gerem os bens públicos antes e depois de assumir as suas funções, incluindo no decorrer da vossa gestão enquanto titular do Poder Executivo?
Ok, muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a grande bandeira da minha governação não é combate à corrupção. A grande bandeira da minha governação é a diversificação da economia e a criação de emprego. Só que, para se conseguir cumprir com este objetivo, precisamos de ter um bom ambiente de negócios baseado na boa governação. E aí é onde aparece o combate contra a corrupção, entre outras medidas importantes que vêm sendo tomadas desde o início do meu mandato, no sentido de melhorar o tal ambiente de negócios. Portanto, combate à corrupção é uma ação que é importante neste quadro que acabei de citar, mas ele não tem, nós não temos, digamos, como fim único combater a corrupção por combater. Ela enquadra-se, esta luta, na criação do bom ambiente de negócios para que possamos atrair investimento privado, não importa se estrangeiro ou nacional, aumentar com isso a produção, com a diversificação da economia e, consequentemente, a criação de postos de trabalho. Dizem muito bem que a lei da probidade obriga os servidores públicos, nos 30 dias após a sua nomeação, de apresentarem a sua declaração de bens. Quando se é nomeado para uma função pública, não é um castigo. Antes, pelo contrário, deve ser encarado como sendo um prémio, como sendo o reconhecimento das qualidades acadêmicas e não só, experiência de trabalho em outros setores, até fora da função pública, que este cidadão conseguiu ao longo do tempo acumular. E então, em reconhecimento a isso, pode ser convidado a passar a ser um servidor público, como ministro, governador, deputado, enfim, qualquer outra função. Portanto, não sendo um castigo, o servidor público goza dos mesmos direitos que quaisquer outros cidadãos gozam, direitos conferidos pela Constituição e pela lei. São muitos os direitos que os cidadãos gozam, mas, nomeadamente, o direito ao bom nome, à defesa do seu bom nome, da sua reputação, o direito à proteção dos seus dados pessoais, o direito ao sigilo bancário. Todos esses direitos mantêm-se válidos mesmo após ele ter sido nomeado para uma função pública. E não é à toa que o legislador determinou que esta declaração de bens é colocada num envelope lacrado e entrega à Procuradoria-Geral da República. Se esse servidor público não cometer nenhum crime, nomeadamente um crime contra a economia, ou como vulgarmente se diz, um crime de colarinho branco, nem mesmo a Procuradoria está autorizada a abrir esse envelope.
Ou seja, a Procuradoria funciona apenas como um fiel depositário da Justiça, ou se queremos do Estado, porque esse envelope só poderá vir a ser aberto algum dia, se for caso disso, se esse mesmo servidor público infringir a lei. Se ele infringir a lei, estiver a contas com a Justiça, só um juiz, ou se quisermos, só a Justiça, pode determinar, pode autorizar a abertura desse mesmo envelope lacrado, onde contém a declaração de bens desse mesmo servidor público. Se durante o seu mandato, ou os seus mandatos, como servidor público, ele sair com a folha limpa, ou seja, não cometer nenhum crime desses contra a economia, peculato e outros, esse envelope jamais será aberto. Portanto, isto é uma forma de proteger o bom nome a que todos os cidadãos têm direito, incluindo aqueles que em determinado momento da sua vida passam a ser servidores públicos. Eu não conheço nenhuma democracia em que, após algum cidadão ser nomeado para um cargo, todos os cidadãos desse país, e nesse caso não seriam só desse país, o mundo hoje é globalizado, todos os cidadãos saberiam toda a sua vida, o que é que tem, o que é que não tem, ao detalhe, que contas bancárias tem, em que bancos, quanto tem, não é? Pelo raciocínio daqueles que defendem que essa informação devia ser pública, devia-se chegar a esse detalhe já agora. Se o que se está a defender é transparência, devia-se chegar a esse detalhe. Mas os cidadãos têm o direito de verem a sua vida protegida, mesmo sendo servidores públicos. Porque não podemos partir do princípio que, à partida, os servidores públicos são delinquentes. Até prova em contrário, são gente de bem. Se depois a Justiça, e só a Justiça, concluir que, afinal de contas, enganou-nos, não é gente de bem, só a Justiça, e nos casos que a Justiça assim o entender, pode então violar esse envelope que contém a declaração de bens, pode violar, pode levantar, por exemplo, o sigilo bancário a que todos nós temos direitos. E a partir daí, todo mundo passará, então, a saber de toda a verdade. Uma vez que, em princípio, as sessões de julgamento nos tribunais são públicas. Portanto, a partir desse momento, se as pessoas tinham a curiosidade de saber o que é que tem, o que é que não tem, quanto é que tem na conta bancária, em que bancos, se é no país, se é fora do país, isso, nesse momento, vem a público. Bom dia, Sr. Presidente. Sou Faustino Diogo, repórter do Semanário Expansão. Sr. Presidente, nos últimos anos, 4 grupos econômicos, nomeadamente Gemcorp, Carrinho, Omatapalo e Mitrel, têm ganho a maioria das obras públicas, contratos, fornecimentos, muitos deles até por contratação simplificada. Que relação esses grupos têm com a Presidência da República? Não receia que essa concentração crie grupos econômicos semelhantes do que já tivemos na gestão anterior, que hoje ainda continua a ser um problema na gestão do país? Não receia que isto afete a imagem de transparência, que é uma das bandeiras da sua governação?
Muito obrigado. Grande parte das empreitadas de obras públicas, portanto, obras do Estado, contrariamente ao que diz, não estão nas mãos destas 4 empresas que citou. Aliás, algumas delas, pelo menos uma, nem sequer está vocacionada para empreitadas de obras públicas. Dedica-se a outras coisas. Quem tem neste momento a grande concentração de empreitadas de obras públicas no país continuam a ser as empresas chinesas. Não apenas pelo número de projetos que executam, de empreitadas que têm, como também pelos valores avultadíssimos que representam. Isso pela dimensão, pela envergadura dos projetos que executam. Não é nenhuma dessas empresas que citou que está, por exemplo, a construir a barragem de Cacu do Cabaça. Não é nenhuma dessas empresas que citou que está a construir o novo aeroporto de Luanda. Não é nenhuma dessas empresas que citou que está a construir o Porto do Caio, em Cabinda. Não é nenhuma dessas empresas que citou que está a construir as barragens e canais que puxam água do rio Cunene para, numa extensão de quase 200 km, servirem as populações vítimas da seca na província do Cunene. Então, não sei onde é que foram buscar este dado de que se está a privilegiar esses 4 grupos, que não é verdade e já tive a ocasião de provar que não. Mas a minha resposta não fica por aqui. Vamos analisar um pouco o que têm essas 4 empresas. Que negócios do Estado que essas 4 empresas têm? Gemcorp. Gemcorp é uma empresa sediada na Praça Financeira de Londres e que de 2016 a esta data, e lembrem-se que 2016 eu não era presidente, de 2016 a esta data, a Gemcorp financiou 2,4 mil milhões de dólares à economia angolana, sobretudo para projetos nos setores da defesa e segurança, saúde e energia e águas. Agora, no final do ano, creio que foi no mês de novembro, nós assistimos ao lançamento da primeira pedra de 2 novos projetos de combate à seca no sul de Angola, puxando água do rio Cunene. Então, não me estou a referir ao projeto do CAF, que está a terminar, vai ser inaugurado em breve. São 2 novos projetos, cujas primeiras pedras foram lançadas, se não estou em erro, em novembro de 2021, pela Ministra de Estado, Carolina Cerqueira. Quem financiou, não a totalidade, mas uma boa parte desses 2 projetos que estão em vias de arrancar, foi a Gemcorp. A Gemcorp, para além desses financiamentos que concedeu,
está a construir em Cabinda, de raiz, uma refinaria de petróleo que vai produzir 60 mil barris de refinados dia, dos quais, numa primeira fase, ainda este ano, esperamos que até meados deste ano, terá a primeira fase concluída e que começa imediatamente a produzir metade dessa produção estimada. Portanto, começa a produzir 30 mil barris dia de refinados de petróleo para servir a província de Cabinda, e acredito que acabará por ter algum excedente para servir os países vizinhos, nomeadamente a RDC, uma vez que o outro Congo tem produção de petróleo e tem uma grande refinaria em Ponta Negra, portanto, talvez não necessite dos refinados produzidos em Cabinda. E eu cito este caso para quê? Porquê? Para dizer que este projeto da refinaria de Cabinda, que a Gemcorp está a executar, é um projeto privado, não é um projeto público. O Estado angolano não vai pagar absolutamente nada nos próximos anos à Gemcorp. Ou seja, esse projeto da refinaria de petróleo em Cabinda não constitui dívida pública. Antes, pelo contrário, a Sonangol ganhou 10% nessa refinaria, sem encargos. Sem encargos. Portanto, até foi um ganho. Portanto, com relação à Gemcorp, não sei que privilégios é que está a obter do Estado angolano, uma vez que, como citei, até aparece como financiadora. Grupo Leonor Carrilho, de Benguela. É um grupo que está a despontar ultimamente, que começou do nada, começou de pequeno e foi crescendo, foi se consolidando ao longo dos últimos anos, e hoje é o grupo que todos nós conhecemos. Fui eu quem inaugurei em Benguela a indústria de transformação de produtos alimentares, que creio ser a maior do país neste momento. Que eu saiba, o Estado não pôs um tostão nesse projeto do Grupo Leonor Carrilho. Eles recorreram a fundos próprios dos negócios que foram tendo ao longo, negócios privados que foram tendo ao longo dos anos, e obviamente que não seria suficiente para erguer um gigante como aquele. Recorreram à banca comercial. E se a banca comercial financiou, significa dizer que tem credibilidade. Caso contrário, a banca comercial não arriscaria. É importante dizer-se que o Estado angolano, ou melhor, o Executivo angolano, está empenhado em tudo fazer no sentido de reduzir de forma significativa a presença do Estado na economia. A nossa economia está demasiadamente estatizada. O número de empresas públicas é muito grande. Daí a razão do surgimento do ProPriv. O Estado quer se desfazer
de muitos dos ativos que tem, por entender que esse espaço deve ser ocupado pelo setor privado. O Estado deve se ir retirando, mas costuma-se dizer que a natureza é adversa ao vazio. Ao mesmo tempo que o Estado está-se a desengajar, o setor privado deve crescer, deve se engajar, deve assumir o espaço deixado pelo Estado e ganhar um novo espaço. Só assim é que vale a pena o Estado se retirar. Neste quadro, o executivo angolano negociou com Deutsche Bank, alemão, uma linha de crédito no valor de 1,0 mil milhões de euros, dedicados a financiar exclusivamente o setor privado angolano. Portanto, fixem bem no que eu estou a dizer. O executivo angolano negociou com Deutsche Bank a abertura de uma linha de crédito para servir exclusivamente o setor privado, e essa linha está disponível já, se não estou em erro, há 2 ou 3 anos. Parece-me ser há 3 anos. E isso é de domínio público. Eu anunciei a abertura dessa linha, a disponibilidade dessa linha de crédito, num encontro que tive num centro de conferência de Pelatonas com a classe empresarial, onde eu dizia: aproveitem a linha, porque a linha é para vocês, é para o setor privado. Passado esse tempo, uma única empresa privada angolana conseguiu provar que está habilitada a beneficiar dessa mesma linha de crédito. Porque, como é óbvio, o dono do dinheiro, que é o credor, põe condições. E o Estado angolano, por o caso concreto desta linha, importa dizer que quem beneficiar desta linha, o crédito fica coberto por uma garantia soberana que o Estado angolano dá. É dos poucos casos em que nós decidimos dar garantia soberana. A única empresa privada angolana que provou estar habilitada a beneficiar desse crédito num valor que está pouco abaixo de 200 milhões de dólares. De euros. Chama-se Leonório Carrilho. Bom, a pergunta que se põe é o executivo angolano que gosta tanto da Leonório Carrilho e impediu que os outros entrassem e disse: Leonório Carrilho, esta linha toda para si? Não. Tanto é assim que ainda estão disponíveis pelo menos 800 milhões. Que de quando em quando nós vamos perguntando aos nossos empresários o que é que se passa. É uma vergonha. Perante o credor, perante o banco alemão, o que é que nós, angolanos, vamos dizer? Que imagem que estamos a passar? A gente luta para conseguir financiamentos lá fora. Neste caso, até nem é para financiar obras públicas.
é para financiar o setor privado. E de 1,0 mil milhões de euros, em 3 anos só conseguimos, ainda não consumimos, mas temos garantidos que se vai consumir 200 milhões de euros apenas. Qual é a imagem que a gente está a passar? Portanto, isso para dizer que se o grupo Leonor Carrilho é o único que conseguiu passar no exame, significa dizer que é o único que conseguiu dar garantias reais, talvez não de património, mas de organização empresarial, de contabilidade, talvez. Conseguiu dar essas garantias, quer ao credor, o banco credor, quer ao executivo angolano que emitiu a garantia soberana. Porque a garantia soberana funciona assim, quer dizer, no caso do tomador do crédito não honrar com sua palavra, o Estado que deu a garantia soberana funciona como uma espécie de fiador. Ou seja, a responsabilidade cai sobre o fiador. Qual é a outra? Grupo Mitrelli. O Grupo Mitrelli, nos anos que já lá vão, 2012, 2013, financiou o Estado angolano em 7 mil milhões de dólares. E com esses recursos foram construídas 9 centralidades em Angola. Centralidades essas que, na sua maioria, até já estão habitadas, porque as empreitadas terminaram ao longo desse tempo, de 2013 até a presente data, e que oferecem cerca de 27.500 fogos habitacionais a favor da nossa população. Estou-me a referir às centralidades do Luçambo, centralidade da Caala, centralidade do Bailundo, do Cuito-Bié, do Andulo, do Uís, a mais recente é a do Sumbe, Portanto, é num total de 9. Perdoem-me que eu não consiga citar as 9. Portanto, essas centralidades estão aí, para quem quer ver. Têm qualidade, estão a servir o objetivo pelo qual foram construídas. Para além disso, desta facilidade de crédito no valor de 7 mil milhões de dólares, concedida ao Estado angolano em 2012 e 2013, mais recentemente, ou seja, entre 2020 e 2021, esse mesmo grupo Mitrelli financiou, ou está a financiar, porque é algo que está em curso, enquanto que o anterior está fechado, portanto as obras já foram executadas, foram entregues ao cliente. Entre 2020 e 2021, esse mesmo grupo, o Mitrelli, financiou o Estado angolano 1,7 mil milhões de dólares, que estão a cobrir as despesas de construção da CNE, portanto, Comissão Nacional Eleitoral e Centro Nacional de Escrutínio, cuja obra vai terminar em breve. Vão cobrir as
despesas de construção e apetrechamento das seguintes unidades hospitalares: Hospital do Bengo, são todos hospitais de 200 camas. Hospital do Sumbe, tanto novos hospitais, que ainda não existem, as obras estão aí a começar. Hospital do Bengo, Hospital do Sumbe, Hospital de Dalatango, Kwanza Norte. Novo Hospital Militar Central, tá, não tem nada a ver com o atual, é um novo hospital. Novo Hospital Universitário. Três mil fogos na província de Cabinda, portanto, fogos habitacionais. 1000 fogos habitacionais no Bengo. 1000 fogos habitacionais no Cunene. A construção de 2 estádios de futebol, nomeadamente para as províncias do Ambo e do Uís, estádios de futebol. E a conclusão das obras do Centro da Ciência e Tecnologia aqui na cidade de Luanda. Se me passou alguma coisa, será talvez a linha de transportação de energia Sumbe-Gabela. Portanto, falta o Matapalo. Isto foi Grupo Mitrelli. Falta o Matapalo. O Matapalo é uma empresa nacional de uma grande dimensão e que está à altura de executar grandes empreitadas de obras públicas. Construiu a Arena Pavilhão Gímeo Desportivo aqui de Luanda, de frente ao estádio de futebol 11 de novembro. Bom, e tem outras obras importantes. Acaba de entregar ao Estado o novo complexo hospitalar cardiorrespiratório Cardeal Dom Alexandre do Nascimento. Todos os países querem ter, neste domínio de obras públicas, empresas da dimensão da Matapalo. E eu diria que o nosso objetivo não é ter uma Matapalo. Nós temos que ter 3, 4, 5 Matapalos. E essa empresa, a exemplo do que citei com relação a Leonor Carrilho, também é uma empresa que foi crescendo, que a gente saiba, pelo menos a PGR não nos diz nada, a fonte de financiamento da empresa, para além das obras que faz, não são ilícitas, até prova em contrário. E, portanto, o Estado não pode prescindir de uma empresa como esta. Não é para ser combatida, antes pelo contrário. É para ser acarinhada. Como todas as outras que, pelo seu trabalho, demonstrarem merecer esse mesmo carinho por parte do Estado. O país já teve,
empresas empreiteiras de vários países. Brasileiras, portuguesas, agora tem chinesas, vêm aí as turcas, estão a caminho, mas é importante que não fiquem só elas. É obrigação do Executivo criar condições no sentido de, a par dessas empresas gigantes que vêm de fora, termos também empresas nacionais, privadas. E que não sejam privadas que vão buscar dinheiro a Sonangol, a Indiama, a Sodiam, que não vão buscar dinheiro às empresas públicas, em condições menos claras. O Matapalo, de alguma forma, também tem financiado o Estado. Como? Regra geral, as empresas desta área, deste domínio, não começam uma obra sem que o dono da obra lhes pague aquilo que se chama o down payment, que normalmente vai entre 10% a 15%. Quando uma empresa aceita dar início às obras de construção ou reconstrução de uma unidade como o antigo sanatório, sem receber um tostão do Estado, isto é uma forma de financiar o Estado. Está a financiar o Estado. Tem confiança em que o Estado é uma pessoa de bem, mais cedo ou mais tarde vai pagar. Iniciou a obra. Aceitou o desafio. Porque as condições em que nós encontramos o sanatório naquela altura não davam para esperar nem mais um dia. E na sua pergunta, disse: eu não temo que venha a acontecer o mesmo que aconteceu no passado, em que os negócios do Estado estavam concentrados num pequeno grupo de empresas. Esse pequeno grupo de empresas que no passado tinham a atenção do Estado, essa atenção era de forma diferente. Que eu saiba, elas nunca financiaram o Estado. Eu não vou citar nomes, mas que eu saiba, e que todos nós sabemos, estas empresas que o jornalista agora diz que nós estamos a procurar corrigir o que se passou no passado, e parece que estamos a fazer o mesmo, no fundo é o que quis dizer, e eu estou a provar que não. Essas empresas, que no passado eram protegidas, e eu já provei que essas 4 não estão a ser protegidas, aquelas empresas nunca financiaram o Estado em um tostão. Antes, pelo contrário. Iam as empresas públicas, Sonangol, Indiama, Sodiam, até o BNA fora, buscar dinheiro do Estado, em condições muito pouco claras. Daí a razão dos processos que estão agora em curso. Portanto, não tem comparação possível. As empresas Gemcorp e Mitrelli trazem financiamentos para o Estado. Nós temos recebido dezenas de propostas de financiamento de empresas do mundo fora. E é obrigação do Estado, primeiro, fazer aquilo que se chama due diligence. Algumas são chumbadas logo nesta fase inicial da due diligence. Não dão provas de credibilidade. Muitas vêm com propostas de financiamento de valores
tão grandes que são, como se diz na gíria, o pobre desconfia, propõem-se financiar ao Estado angolano em valores assim, de 50 mil milhões de dólares. E a gente pergunta que outro tipo de financiamentos é que a sua empresa já deu a outros estados pelo mundo fora e não conseguem responder à pergunta. Ou, em muitos casos, as condições de financiamento são gravosas. Taxa de juro, período de maturidade para o reembolso do financiamento, são condições gravosas e então, por esta razão, o Estado está no direito de dizer não estou interessado. Portanto, há muitas propostas que nos surgem em que o Estado diz eu preciso de financiamento, sim senhor, mas nestas condições eu não estou interessado. E essas duas empresas, Gemcorp e Mitrel, os financiamentos que vêm dando ao Estado angolano são submetidos ao mesmo crivo e, após um período de negociação, a nossa autoridade competente, que é o Ministério das Finanças, conclui que, sim, é de se aceitar porque as condições não são gravosas. Aí a gente aceita. Importa referir que, quer no caso de uma, quer no caso de outra, os financiamentos que eles concedem não estão sujeitos nem a colateral petróleo. Com relação a Mitrel, no passado esteve sujeita a colateral petróleo, mas nós, após algum trabalho que fomos fazendo ao longo desses 3, 4 anos, conseguimos descontinuar essa obrigação e desde os últimos meses de 2021 que nos livramos desta obrigação da colateral petróleo para os financiamentos concedidos pelo Grupo Mitrel. De igual forma, esses financiamentos não requerem de nós, Estado angolano, nenhuma garantia soberana. Não foram concedidas garantias soberanas nem a Gemcorp, nem ao Grupo Mitrel para provar que algum dia o Estado angolano vai honrar com a sua obrigação de devolver o dinheiro. Para concluir sobre esta questão, dizer que nós temos financiado a nossa economia a partir de várias fontes. Linhas de crédito Estado a Estado, já tivemos no Brasil, que tinha por trás o banco BNDES. Temos de Portugal, a linha de Portugal, Estado a Estado. Os valores é que oscilam, às vezes são valores altos, às vezes não. Temos a linha de Espanha, os valores também oscilam, às vezes são altos, às vezes são baixos. Sempre sem garantia de petróleo. Do Brasil tinha garantia de petróleo, mas igualmente como conseguimos com o financiamento do Grupo Mitrel com relação ao Brasil também, antes de liquidar a dívida, livramos-nos dessa obrigação da garantia de petróleo. Temos financiamento Estado a Estado, China, Angola. Com relação a esta linha de financiamento, não conseguimos ainda alcançar o objetivo de nos livrarmos da colateral petróleo. Portanto, é a única exceção. Bom, fruto das reformas que nós viemos fazendo na nossa economia,
do melhor ambiente de negócios que nesses últimos 4 anos foram criados. O país, para além dessas linhas Estado a Estado, ainda tem beneficiado de financiamentos do Eurobonds. Isto é prova de credibilidade. Temos beneficiado de financiamentos mais recentes, quer do Banco Mundial, quer do Fundo Monetário Internacional, com quem terminamos um acordo agora em dezembro, e acredito que saímos bem na fotografia, neste acordo que fizemos com o FMI. Portanto, vamos continuar, mas vamos continuar a nossa parceria com eles noutros moldes. E financiamos a nossa economia também com este tipo de financiamentos de empresas que dizem: eu venho executar projetos em Angola, mas trago financiamento, vocês analisem. Se estiverem de acordo com as condições de financiamento, então nós executamos. Portanto, isto é jogo claro e limpo. E, finalmente, outra forma de financiarem os nossos projetos públicos são os recursos ordinários do Tesouro. Mas, para as grandes empreitadas, é óbvio que, sempre que possível, devemos evitar este tipo de financiamento com recursos ordinários do Tesouro. Bom dia a todos. Sou Nisa Mendes, da Agência Lusa. Senhor Presidente, no início do seu mandato, um facto marcou as relações Angola-Portugal. Refiro-me a um processo de investigação que foi feito ao ex-presidente da República de Angola, Manuel Vicente, que Angola exigiu, ex-vice-presidente, que Angola exigiu que fosse transferido para a Justiça angolana, e Portugal assim cumpriu. Entretanto, de lá para cá, não se conhece nenhuma novidade, nenhum desenvolvimento com relação a este processo. Como outros mediáticos, falo, por exemplo, do presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, o ex-ministro dos Transportes de Angola, Augusto Tomás. A minha questão é se esta situação aparente de 2 pesos e 2 medidas, que muitos chamam de justiça seletiva, não põe em causa o combate à corrupção, que sempre quis associar ao seu mandato, e se este ano, com o fim das imunidades do ex-vice-presidente, se este processo poderá conhecer algum desenvolvimento e se seria assim do seu desejo que isso acontecesse. Bom, no início do meu mandato, houve de facto, se me permitem usar essa expressão, uma espécie de braço de ferro entre 2 países amigos que se querem bem, Angola e Portugal, pelo facto de a justiça portuguesa, na altura, ter pretendido julgar e eventualmente condenar o ex-vice-presidente da República de Angola. Angola bateu o pé porque neste domínio de cooperação judiciária existem acordos entre os nossos 2 países. E os acordos são para ser cumpridos. Portugal acabou por remeter o processo a Angola porque teve o bom senso de reconhecer que
os acordos são para ser cumpridos. E sobretudo quando é entre países amigos. Mas, se me permitem, a razão que eu acabei de evocar, que esteve na base da remessa do processo para Angola, foi importante sim, mas talvez não seja a única. A verdade é que os Estados que se prezam não aceitam que a este nível de presidente ou ex-presidente, vice-presidente ou ex-vice-presidente, no caso de cometerem crimes que tenham ligação com outros países, que sejam julgados e condenados fora do seu país de origem, fora de Angola, no caso. Eu penso que se a situação fosse inversa, Portugal teria agido da mesma forma. Eu não estou a ver Portugal aceitar que um ex-presidente português, um ex-primeiro-ministro português, que eventualmente tenha cometido algum presumível crime, com alguma ligação a um país africano, seja qual for, Angola ou outro, que essa entidade oficial do Estado português ou de qualquer outro Estado europeu, a este nível, fossem julgados em África. Se me disserem que sim, bom, então vou ter que rever a minha posição. Mas eu não acredito que alguém tenha coragem de dizer que sim. Portanto, por estas razões é que Angola defendeu a sua soberania. A defesa da nossa soberania não é feita apenas de armas na mão, com os canhões, ao longo da fronteira, para evitar a invasão de outros países. Aquilo é uma forma de defesa da soberania. Mas há outras formas de defesa da soberania. E neste caso concreto, não permitir que um ex-presidente ou um ex-vice-presidente seja julgado e condenado lá fora, sobretudo nos casos em que há acordos de cooperação judiciária, é também um exercício de defesa da soberania. E com este exercício de defesa da soberania, nós não estamos a dizer de forma nenhuma que não há crime. Quem somos nós para dizer isso? Mas também não estamos a dizer que com a remessa ou com a recepção do processo a partir de Portugal, que o processo está arquivado. Eu, pelo menos, nunca ouvi da parte da Procuradoria-Geral da República a afirmação nesse sentido em como o processo está arquivado. Portanto, se o processo não está arquivado e se ele beneficia do estatuto de ex-vice-presidente da República, o Estado, portanto a Procuradoria-Geral da República é o Estado, para este caso específico, tem que ser o primeiro a cumprir o que diz o estatuto dos ex-presidentes e vice-presidentes. O que a PGR está a fazer é cumprir. O que vai acontecer daqui para frente, quando perder essa condição, esta proteção que a lei lhe confere, porque esse estatuto é uma lei, a justiça sabe o que fazer, não tem que ser eu a dizer que caminhos seguir. Eu só
devo dizer que não tenho conhecimento que o caso dele tenha sido arquivado. Então, se não foi arquivado, eu não vejo razão de tanta preocupação. 2 pesos, 2 medidas. Não há 2 pesos, 2 medidas. Primeiro é que as outras figuras que acabou de citar não estão cobertos pelo estatuto de ex-presidente ou de ex-vice-presidente. Nenhuma delas, das que citou, foi nem presidente, nem vice-presidente. Não estão cobertos por este estatuto. Segundo, passa-se a ideia de que o que se pretende é que a nossa justiça passe a ser efetivamente seletiva. Os que dizem que hoje a justiça angolana já é seletiva são essas mesmas pessoas que, com esses argumentos que acabei de ouvir, pretendem que ela passe a ser seletiva. E seletiva na base de quê? Seletiva na base da filiação das pessoas que estão a contas com a justiça. É filho de quem? E a justiça não pode cair nesta armadilha de dizer que se é filho de, não pode ser tocado, sob pena de se dizer que há perseguição. De 2017 à presente data, a Procuradoria-Geral da República instruiu mais de 2.300 processos. Processos, refiro-me apenas aos chamados crimes do colarinho branco ou, se quisermos, crimes contra a economia. Mais de 2.300, portanto próximo de 2.400 instruídos. Desses processos instruídos, 330 transitaram em julgado. E dos 330 que transitaram em julgado, 26 terminaram com condenações. Algumas das quais em segunda instância. Ou seja, o tribunal condenou, o réu, o condenado recorreu, está no direito de o fazer, nos termos da lei. Houve um segundo julgamento, por isso em segunda instância, e nos casos que eu conheço, esse segundo julgamento não ilibou ninguém. Digamos que ajustou as penas, quase sempre para baixo, mas manteve as penas. Pena de prisão. Quem apanhou 14 anos inicialmente, na segunda instância o tribunal acabou por confirmar, 8 anos, 9 anos. É mais ou menos esta decalagem entre a pena da primeira instância e a da segunda, dos casos que nós conhecemos. Portanto, a justiça está a ser seletiva como? Os 26 condenados também têm pai, também têm família, também merecem o mesmo respeito e consideração da sociedade e tratamento condigno das autoridades. Então, esses 26 condenados, ou parte deles, grande parte deles,
não estão a ser perseguidos? Foram condenados pelo mesmo tipo de crime. Corrupção, peculato. Por que é que não se diz que está a haver perseguição? Portanto, eu acho que devem parar com esta ladainha da perseguição aos filhos da entidade A ou da entidade B. O critério deve ser, e tem sido, penso, pela justiça, pelos responsáveis pela justiça, o critério tem sido cometeu o crime ou não cometeu o crime. E o que se pretende é que se diga é filho de Antônio ou é filho de Fernando. Qual é o critério válido? A justiça só pode ter uma forma de agir. Quando alguém é apresentado à justiça, a preocupação da justiça qual deve ser? Este cidadão, até prova em contrário, é inocente. A nossa missão é provar se ele cometeu o crime ou não cometeu o crime. Em que circunstâncias cometeu, caso tenha cometido. E se deve ser condenado ou não. Que pena dar dentro da moldura penal que a lei prevê. Agora, a justiça não pode estar preocupado com de quem é filho. E o que nós temos ouvido é que a justiça angolana devia se preocupar com de quem é filho e não se cometeu ou não cometeu o crime. Portanto, querer fazer da nossa justiça uma justiça seletiva é isso. Dizer quem é filho de A ou de B não pode ser ouvido, julgado, condenado pela justiça por ser filho de A, B ou C. Os outros, na visão de quem pensa assim, não têm pai, não têm família. Esses desgraçados que sejam atirados aí para qualquer sítio. Ninguém se preocupa com eles, porque não são filhos de A nem filhos de B. Isto é que é ter uma justiça seletiva e, neste caso, se a justiça angolana se deixar levar para este caminho, não só passará a ser uma justiça seletiva, como passará a ser uma justiça injusta, uma justiça de injustiça. E não é isso que se pretende. Muito bom dia, Sr. Presidente. César Esteves, Jornal de Angola. Sr. Presidente, qual é a avaliação que faz da economia angolana depois da crise provocada pela queda do preço do barril de petróleo no mercado internacional e do impacto da pandemia da Covid-19? Os indicadores tranquilizam as famílias de que este ano será melhor? Obrigado. Bom, a economia angolana sofreu bastante com dois golpes bastante duros, e disse muito bem. Um deles a baixa do preço do barril do petróleo no mercado internacional, durante anos, a fio. Bom, e mais recentemente, com as consequências da pandemia da Covid-19, que paralisou a economia mundial. Portanto, a economia mundial, não apenas angolana,
sofreram um golpe bastante rude, muito severo mesmo. Mas mesmo assim, modéstia à parte, devemos reconhecer que muito foi feito neste período de crise, quer pela baixa do petróleo, do preço do petróleo, quer pelo surgimento da pandemia da Covid-19, que já dura 2 anos. Parecia algo que ia durar meses, acabamos de completar exatamente 2 anos. Mesmo assim, eu considero que nós portamos-nos bem. Encontramos uma dívida pública, sobretudo na sua componente externa, uma dívida externa bastante grande. E, mesmo assim, Angola não foi declarado um país em default, ou seja, em falta. Conseguimos, entre outros fatores, graças ao facto de termos tido a coragem de, contra todas as previsões, fazermos um acordo com o FMI. Na altura, quase que nos chamavam de malucos. Fizeram do FMI um bicho-papão. Que o acordo com o FMI ia piorar a situação econômica da Angola. Mas nós analisamos os prós e os contras. Esteve aqui a presidente do FMI, a senhora Christine Lagarde, convidámos-la, veio a Angola. Conversamos com ela de forma muito aberta. E a verdade é que hoje estamos a ser premiados pela coragem que tivemos em assinar o acordo com o FMI. Eu não sei o que seria da economia angolana se não tivéssemos não só assinado, mas cumprido à risca os termos do acordo com o FMI. Isso fez subir a nossa credibilidade, beneficiamos do financiamento do próprio FMI, do Banco Mundial, encorajou os credores internacionais a emitirem eurobonds para Angola. E, portanto, as perspectivas para o futuro breve, estou-me a referir a 2022, são boas. As previsões de crescimento da economia angolana são boas. O país vai crescer, não importa se muito ou pouco, mas o determinante é que vai crescer. Portanto, as perspectivas são boas. Livramos-nos da colateral petróleo com o Brasil, livramos-nos da colateral petróleo com Israel, com o grupo israelita. E, portanto, as perspectivas são boas. Estamos a levar muito a sério o nosso programa de aumento da produção interna, aumento das exportações, diversificação da economia, empoderamento do nosso setor privado, das empresas nacionais, na atração do investimento estrangeiro, investimento direto estrangeiro. Tudo isso anima-nos, deixa-nos otimistas a pensar em dias melhores. Portanto, o que se está a passar com Angola só vem confirmar que, de facto,
depois da tempestade, se nos portarmos bem durante a tempestade, se aguentarmos a tempestade, logo a seguir vem a bonança. Chamo agora a TV Zimbo. Obrigado, Sr. Presidente. Amílcar Xavier, TV Zimbo. O Sr. Presidente fala em duas determinantes fundamentais, portanto, do seu mandato, da sua governação, diversificação da economia e criação de emprego, com esta determinante pelo meio que é o combate à corrupção para criar riqueza social. Todavia, Sr. Presidente, estamos em ano de eleições, 2022, há uma expectativa muito grande à volta de todos os angolanos, das diferentes classes. Pergunto, estando o FMI a rever em alta a previsão de crescimento económico de Angola, este ano, com essa expectativa e com o desembolso dos 740 milhões de dólares do último financiamento ampliado, o Sr. Presidente promete ou não, neste ano de 2022, criar emprego fundamentalmente para setores vitais da nossa sociedade, como sejam os casos da educação e também da saúde? Ok, muito obrigado. Bom, não é uma questão de promessa. Isso já está a acontecer. Já estamos a fazê-lo e vamos fazer muito mais. Muito recentemente eu aprovei a admissão de mais de 7 mil profissionais da saúde, portanto, a admissão de mais de 7 mil profissionais da saúde que participaram do último concurso público, tiveram boas notas, portanto, tiveram notas acima das requeridas, só que o número de vagas disponíveis na altura, que era pequeno relativamente. Não era assim tão pequeno, mas não cabiam todos. Não cabiam todos os que tiveram a nota requerida. O número dos que tiveram a nota requerida era superior à janela que estava aberta na altura, portanto, ao número de vagas. Então, nós decidimos, há dias, autorizar o ingresso desses profissionais da saúde. Portanto, vamos dar emprego. O mesmo se está a passar com o setor da educação. Mas voltando ainda à saúde. O país fez um grande investimento nesse setor da saúde. Fez, está a fazer, continuará a fazer. Aliás, aqui mesmo, quando falamos do Grupo Mitrelli, eu anunciei que só o Grupo Mitrelli vai construir 6 novas unidades hospitalares, grandes. Não vou voltar a citar quais. 6. Há um grupo alemão que vai construir 3 grandes unidades hospitalares, 2 em Luanda e concluir a grande unidade hospitalar iniciada em Baza Congo e não concluída. Portanto, eles vão concluir. Dentro de dias, vamos inaugurar aqui em Luanda 2 grandes unidades hospitalares. Também dentro de dias vamos inaugurar o grande hospital em Cabinda, construído de raiz. Bom, isso para quê? Para dizer o quê? Para dizer que essas unidades precisam de quadros. Portanto, não basta termos as obras da alvenaria prontas, os edifícios construídos, bem equipados, com tecnologia de ponta. Nós precisamos ter o homem. Quem é que vai trabalhar nessas unidades? São muitas unidades. Para além das que já existem, vem aí mais, que nós pensamos que devem ficar concluídas, essas que estão a arrancar agora, devem ficar concluídas lá para 23, 24, entre 23 algumas, outras 24. Precisamos de pessoas qualificadas, formadas, para poderem pôr a funcionar, colocar ao serviço dos necessitados, portanto, dos cidadãos, essas unidades hospitalares. Portanto, vamos continuar a fazer concursos públicos de admissão
de profissionais, não só da saúde, como da educação. Portanto, o emprego é uma das nossas preocupações. Bom, e a incentivar o setor privado também a criar emprego. Recentemente, o país conseguiu colocar em funcionamento as 3 grandes unidades têxteis que estavam paralisadas ou semi-paralisadas durante anos. É o setor privado que está à frente dessas unidades, são empresas privadas, estão a criar emprego, direto e indireto, estão a criar emprego na parte industrial, em Luanda, em Benguela e no Dondo, mas estão a criar emprego também em Malange, no Kwanza Sul e em todos os outros sítios, onde os camponeses estão a ser incentivados a produzir algodão para alimentar essas indústrias têxteis. E de emprego, portanto, não é só na indústria, não é só no setor social, educação e saúde, em outros setores, nas pescas, na agricultura. O país está a fazer muita agricultura. É pena que não temos muitas unidades de transformação dos produtos do campo. Falamos há bocado da Leonor e Carrilho, é das poucas, em Benguela, cuja vocação é transformação de produtos alimentares, embalagem e transformação de produtos do campo, para colocar ao serviço dos consumidores. Portanto, o emprego é algo que nos tira o sono. Senhor Presidente, o senhor Presidente acaba de fazer uma descrição dos investimentos que estão a ser feitos no setor da saúde e na contratação também de técnicos, de profissionais. Portanto, mas nós vamos acompanhando que, além desse investimento de infraestrutura, nos hospitais centrais há também construção de centros de saúde e de postos médicos por via do PIM. Mas esse investimento na infraestrutura não está a ser acompanhado, pelo que vamos acompanhando, por investimento naquilo que é na manutenção de tais unidades hospitalares e na remuneração dos profissionais que trabalham nesses setores. É assim que, recentemente, quando o Sr. Presidente realizou uma visita para radiografar o setor a nível da província de Luanda, ao chegar no Hospital Américo Boa Vida, encontrou médicos empunhando cartazes a reivindicarem melhorias de tais serviços, de tais condições salariais e condições de atendimento ao público de manutenção dos hospitais. O que gostaríamos de saber, o que o Sr. Presidente sentiu ao deparar-se com essa situação, por se tratar também de um movimento reivindicativo que vai surgindo em vários setores a nível do nosso país. Estamos no ano eleitoral, que o Sr. Presidente possivelmente será um dos candidatos. Gostaria de que nos esclarecesse o que sentiu e o que as pessoas podem esperar no futuro. Bom, diz muito bem que o investimento nestes setores não pode ser só no betão, nas infraestruturas. Tem que ser também no homem. E um dos investimentos que estamos a fazer no homem, e isso tem custos para o orçamento do Estado, são os tais concursos públicos de admissão massiva de quadros da saúde, da educação. Portanto, isso também é um investimento. É evidente que o investimento no homem começa na formação, mas a formação é um investimento a médio e longo prazo, mas o investimento imediato que tem sido feito, sobretudo, é o de retirar do desemprego profissionais desses dois setores que são sensíveis e colocá-los a trabalhar, colocá-los a fazer o que aprenderam a fazer. Nós visitamos agora recentemente o Hospital Américo Boa Vida e a maternidade Lucrécia Paim. No caso do Hospital Américo Boa Vida, visitamos pela segunda vez no meu mandato. A primeira visita foi
exatamente no mesmo ano em que visitamos o antigo sanatório, hoje Dom Alexandre Nascimento. O Dom Alexandre Nascimento está pronto. Em 2018, quando visitei os dois, a orientação que dei com relação ao sanatório foi exatamente a mesma que dei com relação ao Américo Boa Vida. Havia necessidade urgente de se reabilitar o Américo Boa Vida. Qualquer coisa correu mal e a verdade é que as obras de reabilitação do Américo Boa Vida não começaram, passados os mesmos 3 anos. Um ficou concluído, foi restaurado, foi ampliado com uma parte nova e é o gigante que a gente viu. O outro, nem sequer as obras começaram. Portanto, aí temos que reconhecer que, talvez por razões de burocracia e outras dificuldades em conseguir o financiamento também, se calhar não encontramos um empreiteiro com músculo financeiro suficiente para avançar com a obra sem o down payment, sem garantia de financiamento. O Américo Boa Vida está pior do que estava em 2018. É o que eu constatei agora. Mas nós estamos a fazer tudo porque, embora esteja muito atrasado, mas as condições precedentes para o início de uma empreitada estão quase todas preenchidas, com exceção do visto do Tribunal de Contas. O que vai acontecer nos próximos dias. Portanto, este é o único handicap que temos com relação ao início da obra de reabilitação do Américo Boa Vida. Portanto, se o visto do Tribunal de Contas sair agora, todas as outras condições precedentes estão reunidas, portanto a obra vai começar. Só que começar uma obra leva 2, 3 anos, não menos do que isso. Daqui a 2, 3 anos é que teremos um novo Hospital Américo Boa Vida. Mas vamos ter, isso eu garanto. Vamos ter. Felizmente, temos outras novas unidades hospitalares, portanto, se haver necessidade de se evacuar os doentes do Américo Boa Vida, temos onde pôr. Não nos falta sítio para realojar os doentes do Américo Boa Vida, no sentido de permitir o bom andamento das obras, se for o caso disso. Investimento no homem, condições de trabalho, condições salariais do homem. É evidente que todo governo, todo executivo trabalha para o bem-estar dos cidadãos no geral e, em particular, dos trabalhadores. Não especificamente de um setor profissional, não é? Apenas saúde. O pai tem que olhar para todos os filhos. Portanto, isto não é preciso que nos recordem, com greves ou não greves, da necessidade de olharmos para esse aspecto. Mas, tratando-se de uma despesa, e de uma despesa, tanto a me referir ao salário, não é? De uma despesa significativa, ela carece de estudos, carece de alguma cautela antes que se anuncie se vai haver ou não vai haver aumento salarial. Sob pena de existir esse compromisso e logo a seguir o compromisso não ser cumprido, que seria pior. Para além do que temos duas situações em que é preciso ir buscar do desemprego um número grande de profissionais, por acaso da mesma área, portanto, saúde, e é preciso olhar para o todo, portanto, em termos do melhoramento das condições dos nossos
dos nossos trabalhadores. Estou a referir aos trabalhadores no geral e não apenas e especificamente do setor da saúde. Portanto, este tipo de despesa que toca diretamente com o cidadão, com a pessoa, com o ser humano, deve ser vista com bastante seriedade. Não se pode prometer e não cumprir, não se pode começar a pagar um novo salário e depois ficar descontinuado por falta de recursos. E muito menos recorrer-se a empréstimo, o Estado ter a necessidade de recorrer a empréstimo para pagar salários. Felizmente isso não aconteceu nesses 4 anos. Não tivemos necessidade de recorrer a empréstimos para pagar salários, que seria muito grave. Então, o que eu quero dizer é que a preocupação da garantia do poder de compra do cidadão é permanente. Aliás, há aí sinais em como, sem mexer no salário, também se pode equilibrar, digamos, o poder de compra dos cidadãos. As medidas fiscais que tomamos há bem pouco tempo, no decorrer deste ano, do ano passado, aliás, 2021, a redução para metade do valor do IVA, tudo isso se enquadra no interesse em proteger o poder de compra dos trabalhadores. Jornal Expansão. Senhor Presidente, nos últimos 2 anos temos reparado o retorno do culto à personalidade em relação ao senhor. Na figura de gestores públicos, que o pronunciamento que tem feito é graças à sabedoria de Sua Excelência, Presidente da República. Não acha que este voltar desta cultura poderá prejudicar um bocadinho aquilo que tem sido uma das apostas desde que está no governo, de premiar a meritocracia em detrimento de esses acompanhamentos, esse estar próximo de alguém para estar bem na vida, Sr. Presidente? Bom, eu combato, desencorajo e combato quer o culto à personalidade, quer a bajulação. E combato com atos concretos e não apenas no discurso, como soe dizer-se. O culto à personalidade e a bajulação são nefastos. E é por isso que, se repararem bem, o povo angolano habituou-se a ver na nota do Kwanza o rosto dos presidentes da República de Angola. Agora veria mais um. Se eu fosse a favor da bajulação, do culto à personalidade, os kwanzas que tem no bolso teriam lá a minha cara. Mas não tem. Eu que sou o presidente. Não precisava de fazer nada, era só ficar calado e essa terceira cara, que é a minha, apareceria. Mas fui eu quem, em Conselho de Ministros, impedi que tal acontecesse. Este é apenas um exemplo, mas eu acho que é muito significativo para dizer, não por palavras, que eu sou efetivamente contra o culto à personalidade e a bajulação. Agora, não posso ser responsável pelo que os outros dizem e fazem. Eu não encorajo, mas se eles o fizerem, não sei que medidas é que a gente vai tomar. Crime não é. Não sendo crime, bom, é mesmo só uma questão de educação
e a educação, portanto, a mudança de mentalidades, infelizmente, às vezes não se muda de um dia para o outro. O importante é que a semente está lançada, a do combate ao culto à personalidade e à bajulação, a semente está lançada, portanto, vamos ver nos próximos tempos se as mentalidades mudam ou não. Espero bem que sim. Agência Lusa. Senhor Presidente, quando foi eleito em 2017, no seu discurso de tomada de posse, transmitiu à sociedade uma grande esperança de abertura democrática, que inclusive chegou a ser aplaudida por membros da sociedade civil críticos e políticos da oposição. Mas é verdade que nos últimos 4 anos também é comum ouvir-se dessas pessoas e outras que houve um grande recuo dessa abertura democrática. O que é que o Sr. Presidente acha? Qual é a sua opinião sobre esta posição destas pessoas? E o que é que tem a dizer às pessoas que consideram que 46 anos de governação do MPLA é muito tempo e que a oposição nestas eleições deste ano tem uma oportunidade histórica de alcançarem o poder unidas numa frente única, liderada pela oposição, não é? Liderada por o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, que, por sinal, será o seu principal adversário nestas eleições. Se pudesse responder também, Sr. Presidente, que qualidades é que reconhece a Adalberto Costa Júnior? Obrigado. Bom, nós fizemos, de facto, uma grande abertura da nossa sociedade e eu vou citar apenas alguns factos. Os debates na Assembleia Nacional, sobretudo as plenárias, não eram transmitidas em direto. Hoje são. A Rádio Eclésia estava praticamente impedida de expandir o sinal da sua rádio para todo o país. Hoje é livre de o fazer. Bom, apenas alguns sinais de abertura. O próprio reconhecimento público e pedido de perdão pelas vítimas de um dos conflitos armados que teve lugar depois da nossa independência, penso também dever ser considerado um sinal claro de abertura. Da forma como apresenta a questão, dizer que houve um recuo, era bom que apresentasse factos. Houve um recuo em quê? O que é que nós recuamos? Em que já tínhamos avançado e recuamos. Por acaso a gente disse à Assembleia Nacional para deixar de emitir em direto? Não. Dissemos à Rádio Eclésia que a partir de agora damos o dito por não dito, recua, não há transmissão a nível de todo o território? Não. Então em quê? É um bocado como quando se fala da luta contra a corrupção, muitos dizem, oh, e tal, começou bem, mas agora está a recuar. Está a recuar no combate contra a corrupção. Eu dei-vos números.
Então, onde é que está o recuo? Qual é o recuo que há no combate à corrupção? Qual é o recuo que há na abertura democrática no país? Dê-me factos. Eu não conheço. Bom, a oposição vê nessas eleições, aliás em todas, qualquer concorrente, e estas eleições não são as primeiras, qualquer concorrente vê nas eleições uma oportunidade de chegar ao poder. Desde as primeiras eleições de 1992, que a oposição, de forma errada, portanto, má apreciação nos militares que vamos a chamar do teatro de operações, má avaliação do teatro de operações, na política também serve. Já nas eleições de 92, diziam que lá não tinha hipótese. O simples facto de, até aquela altura, ter sido partido único, com abertura para o multipartidarismo, antes das eleições acontecerem, já diziam calças novas em setembro. Não aconteceu. Nem aconteceram nas seguintes. Portanto, eu acredito que, mais uma vez, também para essas eleições, que continua a haver essa má avaliação do teatro de operações. Eu não sei se mobilizar jovens para praticar atos de vandalismo, arruaças, se isso é um sinal de que a oposição está forte. Se a oposição só sabe fazer isso, então acredito que seja mais uma vez um erro de avaliação. Pôr jovens descontentes na rua, a queimar pneus, a partir vidro dos carros, se isso é um sinal de que o descontentamento contra o MPLA é assim tão grande que vão derrotar o MPLA nas próximas eleições, é bom que continuem a pensar assim. Podem continuar a pensar assim. Mas no fundo, o simples facto de o nosso principal adversário recorrer a uma espécie de coligação, eu não sei se já está decidido ou não, isso só eles é que sabem, ainda não chegou à altura da apresentação das candidaturas, mas se recorrer a formação de uma coligação, a que estão a chamar Frente Patriótica Unida, para enfrentar o MPLA, só isso já significa dizer que se calhar estão piores do que estavam nos anos atrás, nas eleições anteriores. Se nas eleições anteriores sentiam-se suficientemente fortes para individualmente enfrentarem o MPLA e hoje acham que não, então não precisa dizer mais nada. Está aí o sinal de reconhecimento da parte deles próprios de que sozinhos talvez não vençam o MPLA. Precisam de se coligar. Então que se coliguem. Num jogo a gente não escolhe o adversário. Nunca ninguém do 1º de agosto a dizer ao Petro de Luanda: você para o jogo do próximo domingo tem que alinhar o Antônio, Fernando e o Joaquim. Não. Petro de Luanda é que sabe quem é que vai alinhar. Então, a oposição também é que sabe quem é que vai alinhar.
Quem será o líder? Quem serão os jogadores? Se para o ringue vem um apenas, ou se vão entrar 3 contra 1, 4 contra 1. A única garantia que vos dou é que o MPLA está preparado para enfrentar o adversário, quer o adversário se apresente sozinho, quer se apresente coligados. A oportunidade de ganhar. A oportunidade de ganhar existe sempre. Tudo depende da postura do jogador, como é que joga, como é que se prepara. Nós estamos a ver como é que se estão a preparar, né? A queimar pneus e a partir vidros de carros. Todo mundo está a ver. A oportunidade está aí. É igual para todos os concorrentes, para todos os jogadores. E as pessoas devem ter em mente que o eleitor, que é o nosso juiz, não é burro nenhum. Sabe fazer as suas leituras. Sabe fazer as suas leituras e não vai entregar a vitória a um concorrente só porque acha que chegou a minha vez, que estou no direito de agora vencer as eleições. Todos estão no direito, ninguém diz o contrário. Mas só estar no direito não chega. Estar no direito, desde que a candidatura seja aprovada no Tribunal Constitucional, está no direito. Daí para frente, depende do que se vai passar no terreno. Senhor Presidente, o projeto da nova divisão político-administrativa é uma iniciativa que visa reduzir a extensão territorial de algumas províncias, de modo a permitir uma maior aproximação dos serviços públicos às populações residentes nessas zonas. Suscitou um debate muito aceso no seio da sociedade angolana, com uns a favor e outros contra. A questão que eu coloco ao Sr. Presidente é: em que pé está este processo e se o mesmo vai avançar antes das eleições? Obrigado. Eu creio que já viemos a público esclarecer esta situação. Se não estou em erro, foi numa reunião do Conselho da República. Na última reunião do Conselho da República, foi a esse nível do Conselho da República em que abordamos essa questão. E o que dissemos na altura, e foi público, é que a divisão político-administrativa é um ato que é da responsabilidade executiva. Pelo menos a iniciativa. Porque depois tem que ser transformado em lei e ser aprovado no Parlamento. Isto não aconteceu e foi dito que não vai acontecer logo. O que se passou foi a manifestação da intenção da parte de quem é competente de o fazer, o Executivo, e a auscultação pública que foi feita. E que não é tudo. Portanto, as populações dessas províncias foram ouvidas. Em princípio, vai-se respeitar o essencial do que se colheu, mas não é tudo. Portanto, é preciso que, quando se julgar oportuno, se faça alteração da lei e se leve essa mesma proposta de lei ao Parlamento, a quem compete aprovar ou não. Para além disso, uma nova divisão político-administrativa implica a criação de novas infraestruturas, sobretudo começando pelas localidades que serão as
as capitais das futuras províncias têm que ter um mínimo de facilidades, de infraestruturas. Ser de uma província tem que ter coisas que são fundamentais. Portanto, precisa de um orçamento. Precisa de haver recursos para o fazer. Ou para fazer nas 5 de uma só vez, se houver recursos. Ou para se ir fazendo, começando com 2, começando com 3, começando com 4, ou com as 5 de uma só vez. E nessa altura do Conselho da República foi dito que não só não era a nossa intenção, como nem seria possível, caso nós o desejássemos, não seria possível fazer-se isso antes das próximas eleições. As próximas eleições não são daqui a 7 anos, são daqui a 7 meses. 7, 8, vá. Felizmente, a nova Constituição da República hoje já estabelece o mês exato em que as eleições devem ter lugar, o mês de agosto. Portanto, aí não há como fugir. Vão ser em agosto do corrente ano. Que ninguém tenha dúvidas que vão ser em agosto do corrente ano. Quem quiser concorrer, que se prepare e concorra. Agora, a nova divisão política administrativa não vai acontecer nessa altura. Sobretudo, pela necessidade de mobilização de recursos para se iniciarem as tais infraestruturas mínimas que é preciso fazer nas futuras sedes provinciais que vierem a ser aprovadas. Finalizando, TV Zimbo. Sr. Presidente, insisto na questão da vida socioeconómica. O Sr. Presidente já sublinhou que, crescendo mais ou menos, a nossa economia vai crescer em 2022. De resto, o nosso país está entre as 3 economias da África subsaariana que estão a crescer, embora pouco, 0,4%. A Nigéria está a crescer 2,4% e a África do Sul 4,6%. É a segunda economia do continente africano. Angola está a recuperar e a ser elogiada também por aproveitar esta crise pandémica para promover reformas estruturais e macroeconómicas. Está-se a assistir à valorização do Kwanza face ao euro e ao dólar, mas a nossa economia, Sr. Presidente, está a sofrer ainda por falta de alguma disciplina fiscal. O peso da dívida é uma realidade neste Orçamento Geral do Estado, que já está em execução. Pergunto, Sr. Presidente, com esta robustez que se assiste financeira e que está a ser elogiada tanto pelo FMI como pelo Banco Mundial e outras agências internacionais, haverá margem para aumento de salários este ano, atendendo às dificuldades e às carências das famílias e dos trabalhadores que perderam poder aquisitivo? Muito obrigado. Bom, eu creio já me ter pronunciado sobre essa questão da probabilidade ou não de haver aumento salarial este ano. Portanto, em princípio, não queria repetir o que disse, apenas dizer que isso constitui uma despesa, e uma despesa que não é pequena, é grande. Portanto, a dimensão e o momento de se assumir essa despesa deve ser ponderada. Deve ser ponderada na medida em que a despesa, este tipo de despesa, mexe com a vida das pessoas e, portanto, tem que ter sustentabilidade. Portanto, a solução que se deve encontrar é para que ela tenha sustentabilidade e que não abrange apenas uma ou duas classes profissionais. Portanto, temos que pensar no todo. Portanto, tenham calma que nada de assumir compromissos irrefletidos, dos quais depois podemos vir a nos arrepender. Portanto, em princípio é tudo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por essas 2 horas com os senhores jornalistas. Caros colegas, terminamos a nossa entrevista coletiva. Mais uma vez, o nosso muito boa tarde. Acabamos de assistir na íntegra a entrevista que o Presidente da República concedeu a 5 órgãos de informação. Vale lembrar, são a TV Zimbo, o Jornal de Expansão, o Jornal O País, ainda o Jornal de Angola e também a Lusa. Sobre essa entrevista, o telespectador vai continuar a acompanhar na TPA diferentes momentos tratados em notícia. Continue com a Televisão Pública de Angola. Por ora, o nosso muito boa tarde.